Pessoal, vamos dar sequência aí à série de vídeos. O assunto agora é a Primeira Guerra Mundial. Essa temática ela vai ser dividida em 3 vídeos, sendo que o primeiro vai mostrar um panorama da Europa juntamente com os antecedentes ao conflito. O segundo vídeo, o conflito em si, as fases da guerra e a importância do ano de 1917. E no vídeo 3, o pós-guerra, como os tratados reorganizaram o sistema político, econômico e social europeu. A gente vai fazer aí uma análise detalhada de cada um desses processos. Vamos lá? A Primeira Guerra Mundial. Esse nome é interessante porque até a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra era chamada de Grande Guerra. Ninguém esperava ou ninguém queria nem que a Primeira Guerra acontecesse, quanto dirá a Segunda. E nesse contexto, do ano de 1914 a 1918, representou um marco muito grande para o século XX. A Primeira Guerra é, sem dúvida, um dos eventos mais importantes que o século apresentou. A Primeira Guerra chegou com entusiasmo, chegou com euforia. A Primeira Guerra apresentava os resultados do processo de industrialização que a Inglaterra havia apresentado anteriormente, a chamada Revolução Industrial. A partir daí, avanços tecnológicos, científicos, davam essa possibilidade para que a Europa não apresentasse nenhum tipo de conflito até o ano de 1914. Fiquei com 2014 na cabeça, hein? Até o ano de 1914, onde esses antecedentes, que daqui a pouco a gente vai abordar, se apresentaram de forma muito forte, né? Então, a gente entende essa ideia como guerra mundial porque, de certa forma, direta ou indiretamente, todos os países do globo se envolveram. A exemplo do Brasil, que exportava café para os ingleses, em 1914, com o esforço de guerra voltado para o conflito europeu, a Inglaterra cessa essa compra e o Brasil entra em decadência econômica, o que vai ser um fator interessante para fazer a República Oligárquica balançar. E lá, em 1929, com a crise norte-americana, a derrocada da República Oligárquica estava cada vez mais próxima. Assunto para um próximo vídeo. Já já a gente chega lá. Bom, com o fim da Primeira Guerra, em 1918, 4 grandes impérios deixam de existir. O Império Alemão, agora Alemanha unificada, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e o Império Russo. A partir daí, o mapa europeu vai se modificar. E a gente percebe que as dimensões desse conflito, elas vão fazer com que o pensamento capitalista liberal seja questionado. Ao fim da Primeira Guerra, já vai se iniciar esse sentimento de revanchismo alemão. E vai fazer com que essas doutrinas totalitárias, a partir ali de 1925, comecem, com a sua precursora, o fascismo italiano, comecem a ser difundidas na Europa, né? Mas não sendo prolixo, vamos para o assunto em si. A Europa apresentava um momento de grande euforia, a Europa apresentava um momento de grande motivação. A Europa tinha dinheiro disponível. A Inglaterra era a maior potência do mundo nesse contexto, fazia com que a sua posição geográfica privilegiada, no mar, pudesse fazer que a poderosa esquadra inglesa pudesse, além de se defender muito bem, comercializar com vários outros países. A França apresentava uma efervescência, uma produção cultural muito forte, e a Alemanha já corria por fora, como um país muito endinheirado. A guerra, então, representou a ruptura desse processo que a gente chama de Belle Époque. A Europa se apresentava muito eufórica, meios de comunicação, meios de transporte, o consumo em si, fazendo com que a produção industrial fosse algo voltado para esse consumo, e a população com dinheiro para poder consumir. A produção alimentava esse consumo, e a partir daí a Europa se mostrava muito próspera
era um momento muito bom, contrário do que acontecia na África e na Ásia. Não existiam conflitos diretos na Europa, mas a Europa disputava áreas de influência nesses outros continentes. E a partir daí, a Belle Époque representou esse grande período de euforia. A Belle Époque, por exemplo, ela foi responsável por um dos principais antecedentes da Primeira Guerra Mundial. E agora, falando sobre isso, a chamada Paz Armada. A Paz Armada é um antecedente à Primeira Guerra Mundial, uma vez que a Belle Époque proporcionou o acúmulo de capital para que essas nações pudessem investir em tecnologia bélica. É aquela ideia. As tensões entre as nações elas estão aumentando, porque vários territórios estão sendo anexados por essas potências. Se as tensões entre essas nações estão aumentando, todo mundo tem dinheiro para investir em armamento bélico, mas ninguém quer que uma guerra ecloda. A guerra não é vantajosa. Por isso, o nome Paz Armada. Um período de relativa diplomacia, mas que todo mundo sabia que iria se esgotar. Então, até esse momento de esgotamento, as nações elas vão produzir, vão comprar principalmente, comprar dos Estados Unidos, a arma bélica para se defender, para se armar, para se preparar para um conflito que estava na iminência de acontecer. Então, um dos primeiros antecedentes, a Paz Armada. Um antecedente importantíssimo, o imperialismo. A ideia do imperialismo, ela parte principalmente pelas disputas pelo continente africano. A Alemanha, ela havia se firmado como nação em 1871. Então, não participou do processo anterior a esse ano de partilha africana. E queria aí a sua fatia do bolo, se assim a gente pode dizer. As disputas imperialistas, o imperialismo aumentava a tensão entre as nações porque cada uma queria garantir zonas de influência. Seria essa zona política, econômica, cultural. Era importante para essas nações europeias conseguirem essas zonas de influência para garantir ali os seus interesses, principalmente em áreas da África e da Ásia. Somado a esse imperialismo, a gente tem um nacionalismo cada vez mais crescente. E a gente vai ter duas vertentes importantíssimas para entendimento dessa formação do conflito. Quando a gente fala de nacionalismo, o pan-germanismo ele é a ideia principal que os alemães gostariam de aplicar, a partir das suas áreas de dominação. Para a gente explicar o pan-germanismo, é interessante a gente lembrar o seguinte. A Prússia, lá em 1871, a Alemanha ainda como Prússia, ela se unifica após a vitória na Guerra Franco-Prussiana contra a França, dando origem então à Alemanha. A partir daí, o sentimento de revanchismo francês nasceu. Porque, principalmente, além de ganhar a guerra, a Alemanha anexou o famoso território da Alsácia-Lorena. E isso significou ali a formação do chamado Segundo Reich, com Otto von Bismarck, o famoso chanceler alemão. A partir daí, a formação de uma nação, de uma grande pátria germânica, começa a ser algo muito difundido através desse sentimento nacionalista, o pan-germanismo. De um outro lado, nós temos o pan-eslavismo, com orientação dos russos, principalmente países do leste europeu. A gente pode ali pegar Sérvia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina, todas essas áreas dominadas pelo Império Austro-Húngaro até esse momento. Mas o Império Austro-Húngaro já começava também a dar sinais de fraqueza. Por isso, esses países recém-formados nessa região do leste europeu, eles queriam romper essa relação, essa dominação do Império Austro-Húngaro e formar a Grande Sérvia. E contavam com o apoio russo. Então, perceba, a Alemanha
orientada pelo pan-germanismo, pretende fazer com que a ideia da expansão territorial seja algo muito trabalhado a partir daí. E de um outro lado, o pan-eslavismo com orientação russa, né, tenta fazer de todos os países recém-formados do leste europeu uma associação para se manter mais forte. Esse nacionalismo ele vai ser levado às últimas consequências. Ele é um nacionalismo exagerado, ele é um nacionalismo exacerbado, levado em si, né, até as últimas consequências, sem medir essas consequências. Além das disputas imperialistas, do nacionalismo e da paz armada, nós temos a política de alianças, importantíssima para a formação dos dois blocos da Primeira Guerra, né? As rivalidades econômicas, as rivalidades políticas, o aumento do nacionalismo faziam com que as tensões entre as nações ficassem cada vez mais acirrada. A diplomacia estava se esgotando e os chefes políticos buscavam justamente uma maneira de frear a Alemanha. Se você perceber, né, a Alemanha disputa com a Inglaterra pelo mercado financeiro, quer se tornar a grande potência europeia. Disputa com a França devido até mesmo à Guerra Franco-Prussiana após a sua unificação, onde a França tinha ali um sentimento de vingança contra a Alemanha. E disputa através do pan-germanismo, uma corrente totalmente contrária ao pan-eslavismo com os russos. A Alemanha arrumou treta com todo mundo. Então, nesse contexto, ela seria essa nação a ser acompanhada de perto, porque ela sim significava a grande ameaça, né? Dentro da política de alianças, nós temos em 1882 a formação da Tríplice Aliança. A Alemanha vai se unir ao Império Austro-Húngaro e a Itália. A Itália vai ter uma participação que daqui a pouco a gente vai entender o porquê que começa na Tríplice Aliança e termina na Tríplice Entente. Mas enfim, a Tríplice Aliança é formada nesse contexto através de Alemanha, do Império Austro-Húngaro e da Itália. De um outro lado, até mesmo por essa formação dessa aliança, dessa cooperação entre esses países que representavam a ameaça, nós temos a formação da chamada Entente Cordiale, que vai fazer com que lá em 1907, Inglaterra, França e a Rússia formem o outro lado da guerra, a Tríplice Entente. A Entente Cordiale seria antecipado a esse ano de 1907, um acordo entre França e Inglaterra de ajuda mútua em caso de agressão por parte da Alemanha. Lá em 1907, forma-se a Entente. França, Inglaterra e Rússia. E do outro lado, nós temos a Tríplice Aliança. A Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. A Itália vai mudar de lado em 1915, com o andamento da guerra, né, com o decorrer da guerra já iniciado. A Alemanha muda de lado e a gente já vai entender o porquê que isso acontece. Então, recapitulando aqui, disputas imperialistas, nacionalismo, a paz armada, a política de alianças como antecedentes muito fortes. E talvez, acredito, né, que o mais importante antecedente nesse contexto é a questão balcânica, a famosa questão balcânica. Os Balcãs, um território do leste europeu que era ali sob o controle do Império Turco-Otomano, que já dava sinais de desgaste, que já dava sinais de decadência. A região balcânica ela vai ser uma região onde todas as potências europeias, nesse contexto, vão ter algum tipo de interesse, né? Então,
a formação de países, de estados nacionais, como a Grécia, como a Bósnia e Herzegovina, a fragmentação desse território e a própria fragilidade do Império Turco-Otomano fez com que a Europa acendesse uma luz de atenção sobre a questão balcânica. A questão balcânica eu vou deixar para explicar nesse próximo vídeo, para a gente poder fazer um link de maneira mais organizada, ok? Então, por enquanto, a gente tem um panorama geral da Europa, fazendo com que a guerra representasse essa ruptura de um modelo clássico existente para um mundo moderno. Nós temos os antecedentes da guerra, paz armada, imperialismo, política de alianças e o nacionalismo crescente cada vez mais forte e a questão balcânica correndo pelo fundo, né? Eu já explico a questão balcânica no próximo vídeo para que a gente possa entender como a política de alianças foi importante dentro desse contexto, ok? Organize a sua agenda de estudos, crie uma rotina de estudos diária. Esse ponto da questão balcânica, ele pode parecer complexo e ele é muito teórico, então você precisa estabelecer muito bem quais são os blocos da guerra, como esses blocos vão se formar, ok? Já volto. Vamos lá.